Oi, eu sou a Duda, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui do canal e hoje trago aqui pra vocês o mais esperado, o Hora do Chá número 2, o dia que o Rick Riordan xingou a Fox. Pra quem não conhece esse quadro, eu só fiz um outro vídeo, que foi como o Book Twitter fechou uma editora, vai estar aqui nos cards, caso você queira assistir. Já se inscreve aí pra me ajudar, gente. Falta tão pouco pra mil inscritos, só 200 pessoas, apertar o botão. Bom, o vídeo de hoje, como já diz o título, é sobre o Rick Riordan, escritor da saga Percy Jackson, Magnus Chase, as Crônicas dos Kane, mais recentemente lançou A Filha das Profundezas. Quem leu os livros odeia o filme, quem não leu até que gosta, mas assim, se você assistir o filme e depois vai ler o livro, você vê que não tem nada a ver. E essa foi a minha história para entrar no fandom de Percy Jackson. Bom, que os filmes são horrendos, todo mundo já sabe. Não tem nada a ver com os livros, os personagens são muito mais velhos, nem a história da mitologia grega tá certa. Mas era o que nós tínhamos em 2012, quando o primeiro filme saiu. E depois de assistir, eu tenho certeza que todo mundo que leu o livro deve ter ficado, mas o que aconteceu? E como o Rick Riordan deixou isso acontecer? Tio Rick tentou impedir a catástrofe, mas como ele já tinha vendido os direitos para Hollywood, não tinha muito o que fazer. E em 2018, ele resolveu postar no blog dele algumas cartas que ele mandou pra Fox na época, para comemorar o aniversário de quase 10 anos dos filmes. São cartas incríveis e muito engraçadas. Eu separei aqui alguns trechinhos pra gente ler juntos. Mas se você quiser ver o texto na íntegra em inglês, eu vou deixar o link aqui na descrição. Ele começa o texto ponderando sobre um reboot da Disney, né? Porque a Disney comprou a Fox, portanto os direitos de Percy Jackson passam a ser da dona Disney. E dizendo que é hipotético, assim, ele não sabe, né? Talvez tenha uma chance da Disney querer fazer um reboot de Percy Jackson, já que ele não tinha ideia se seria possível ou não. Ele conta que vendeu os direitos e que não tinha poder nenhum sobre os resultados dos filmes. E os e-mails foram trocados em meados de 2010. E aqui, vamos lá começar. Aqui estão algumas das melhores partes. Eu entendo que a decisão foi feita para fazer os personagens principais do filme terem 17 anos. E ninguém quer ver esse filme suceder mais do que eu mesmo. Eu espero que você me deixe compartilhar alguns motivos do porquê isso é uma péssima ideia do ponto de vista, né, de fazer dinheiro. Coitado, gente, o Rick até pensou no ponto de vista que os caras se importam no dinheiro e mesmo assim não escutaram ele. Isso acaba com qualquer possibilidade de uma franquia de filmes. Eu não sei se você ou a sua equipe teve a chance de ler mais do que somente O Ladrão de Raios, né, da série do Percy Jackson, mas tem mais 4 livros. O Percy começando com 17 anos faz isso ser impossível. Eu também tenho certeza que o Chris Columbus, o diretor de Harry Potter, que também estava dirigindo O Ladrão de Raios, no primeiro filme do Harry Potter, alguém no estúdio falou que fazer os personagens ficarem mais velhos seria mais apelativo para o público. Eles resolveram permanecer fiéis aos livros, o que permitiu com que eles tivessem uma franquia lucrativa. Isso seria impossível se o Harry tivesse 17 anos. Os mesmos princípios se aplicam aqui. E nisso, o Rick não tinha lido o script e nem sabia quem ia ser escolhido para o elenco do filme. Ele termina a primeira carta agradecendo, implorando para que não mudem a história dos livros. Em março de 2009, o Rick lê o script e manda uma carta para os produtores. Tem coisas que eu gosto nessa adaptação. O começo funciona bem, as cenas de abertura fazem um ótimo trabalho, chegando na história rapidamente e introduzindo os personagens. A primeira parte da história ficou bem econômica e mesmo assim é mais ou menos fiel ao espírito do livro. A cena com o Minotauro é bem feita. Eu gostei que o Minotauro apareceu num campo das vacas. O portão com as letras que se rearranjam para criar acampamento meio-sangue foi um toque bem legal. A primeira aparição da Annabeth foi legal. Eu gosto de como ela foi feita uma rival mais física pro Percy. A cena de Las Vegas é bem boa. Eu tenho algumas sugestões nisso, mas são mudanças fáceis.
Eu gosto da entrada pro mundo inferior sendo a placa de Hollywood, e o jeito que o Gabe é petrificado no final faz sentido. Dizendo isso, aqui estão as más notícias. O script como um todo é terrível. E eu não digo somente porque é muito diferente do livro, mesmo que tenha diferenciado tanto num ponto que a história é quase irreconhecível. Os fãs dos livros vão ficar bravos e desapontados. Eles vão sair dos cinemas desapontados e isso vai gerar um horrível boca a boca. E isso é um fato, se o script continuar do jeito que está agora. Mas o maior problema é que mesmo se você fingir que o livro não existe, o script não funciona como uma história sozinho. Super sincero, ele até separou em tópicos as partes que o mais preocupava. E agora nessa parte tem alguns spoilers do Ladrão de Raios, se você ainda não leu. Conteúdo apropriado para a idade. Essa é a coisa mais fácil de resolver, mas muito importante. Os livros do Percy Jackson são orientados para a família. Eles são lidos primariamente por crianças de entre 9 a 12 anos. Vocês terão, eu espero, um grande número de pais e responsáveis trazendo seus filhos de 9 a 12 anos para assistir esse filme, esperando ver algo apropriado para essa idade. Como um desses pais, eu sairia do cinema imediatamente se o filme continuar tendo essa linguagem imprópria. Eu não me importo em ser um pouco subversivo e desafiar os limites, mas não tem nada radical, legal ou interessante nessas palavras usadas. É uma tentativa preguiçosa de fazer o script ser legal para os adolescentes, mas essa linguagem já foi tão usada que chega a um ponto que não é nem mais engraçado. Se vocês forem por esse caminho, vocês vão perder todo o demográfico de famílias e crianças pequenas. Grupos de escola que fariam excursões vão ficar longe. Eu também não acredito que vocês precisem usar essa linguagem rude e um humor sarcástico para engajar a audiência dos adolescentes. Se vocês tiverem um script que é engraçado, original e atual, e como está agora, o script vai ofender os pais das crianças mais novas e alienar o que devia ser a audiência base enquanto não ganham nada. Estrutura. Eu não tenho problemas com mudanças pela troca de formato das mídias. Eu também entendo que o número dos cenários dos sets tem que caber no orçamento. O script faz isso bem em vários lugares. Vocês cortaram o oráculo de Delphi, Dionísios, a busca por Pan, Clarice, e eu podia continuar. Mas essas mudanças não me chateiam, porque eles não afetam a história. Mas eu não entendo adicionar cenas e plots que são completamente diferentes do livro e fazem a história parecer um quebra-cabeça que não encaixa. E aqui estão os maiores exemplos. As Pérolas de Perséfone. Um artifício de plot muito ruim. No original, o Percy precisa atravessar o país em terra porque ele não pode voar. Ou Zeus iria jogar um raio nele no céu. E ele tem um tempo, o solstício de verão. E ele tem dupla motivação, encontrar a sua mãe e encontrar Hades, que supostamente tem o raio de Zeus. E ele tem um objetivo, Los Angeles. E isso já dá a ele muito motivo para ir pro mundo inferior, sem precisar dessa quest procurando por pérolas que não tem nenhuma base na mitologia grega. Esse é o ponto que o script vira à esquerda e fica esquisito. Essa história não é mais o Ladrão de Raios e os fãs vão ficar muito chateados sentados assistindo e pedindo reembolso. Nashville e a Hydra. Essa cena inteira é horrível e completamente estranha para a história. Eu acho que foi adicionada porque o cenário é mais fácil de fazer do que o arco de St. Louis, ou vocês estão pensando que a Hydra é mais reconhecível do que a Quimera? Luke. No original, o Luke é um rival do Percy pela afeição da Annabeth. Ele é mais velho, mais bonito, legal e suave, com uma história de origem muito importante. No script, o Luke virou um chatinho de galocha. E isso tira completamente toda a tensão romântica e faz ser muito mais óbvio que o Luke é o vilão. Eu não acho que é uma má ideia ter uma luta com o Luke no final, mas eu ainda acho que também não é tão emocionante quanto uma luta com Ares. Mas se você tem uma luta com o Luke, ele devia ser
um inimigo atrativo, poderoso. Quem quer ver o nosso herói lutar com um esquisitinho? Por que isso é emocionante? Perséfone, falando sobre soluções mirabolantes, ela não aparece na história original e foi adicionada pra tapar um buraco na história que não faz mais sentido. E no final, agora com o Grover saindo do mundo inferior, não tem nenhuma tensão e é muito inacreditável. Eu recomendaria que vocês trouxessem de volta o plot de mistério original. O Percy acredita que o Hades tem o raio de Zeus. Ele descobre no meio do caminho que isso não é verdade, o que leva ele a perceber que eles foram enganados pelo Ares. De novo, eu vou colocar minhas sugestões específicas no final do e-mail. Cronos. Isso é muito importante se você quer preservar a possibilidade de uma franquia, já que o Cronos é o vilão master na história. Tendo dito isso, eu posso ver um script que funciona só com uma menção, uma passagem de Cronos. Mas pelo menos devia ser Ares manipulando o Luke. E deviam ter algumas questões no final. Por que o Ares faria isso? Ele estava trabalhando sozinho? Vocês mencionaram que o script ainda está sendo revisado por lógica e motivação, e eu posso entender por quê. O plot foi cortado, foi obliterado, ele não funciona mais. A escrita, os diálogos precisam melhorar. Eu gostaria de ver ele ser atual, original e engraçado. Por enquanto, tem algumas coisas legais, mas a maioria é muito chato, cansativo e não inspirado. Certamente não é engraçado. Eu não estou esperando essas linhas serem copiadas do livro exatamente, mas seria legal se elas lembrassem o material original, pelo menos no espírito. Uma das coisas que define o Percy é o seu senso de humor. Ele não tem isso no script. Quando a Fox comprou o livro, me disseram que o maior ponto da venda era o humor. Então por que eles querem fazer um script que sumiu com o humor da história? Não tem coração nem alma na história. O único motivador parece ser: será que a Annabeth e o Percy vão ficar juntos? E isso não é suficiente e também não é feito muito bem. O Percy devia duvidar de si mesmo. Ele está em conflito sobre seu pai. Ele demonstra ressentimento para com os deuses, mas finalmente se reconcilia e percebe que ele é diferente do Luke. Ele pode superar sua raiva e virar um herói. Aceitar seus pais, mesmo que eles não sejam perfeitos. Precisa de uma mensagem aqui sobre o que é necessário para se tornar um herói. E só tem umas pequenas dicas disso no script. Não é o suficiente. E no romance, o Percy está atraído pela Annabeth, mas ela também intimida ele e é chata às vezes. Ele não está completamente perdido nos hormônios para ter a menina. E no script ele está. A relação deles precisa ser mais contínua. Annabeth, ela precisa ter uma história antes com o Luke. Ela está em conflito sobre os seus sentimentos com o Percy por causa disso. E o romance deles no script é muito óbvio, muito rápido, não tem nada interessante. Cadê a tensão, a dúvida, o conflito? E falando nos termos da série, eles ficando juntos no primeiro filme joga fora 4 outros livros cheios de desenvolvimento de personagem. Seria muito melhor se eles se beijassem no final, mas ainda é muito incerto se eles estão juntos mesmo. E isso devia ser uma provocação. Grover virou um desconhecido no script. A única coisa que ele liga é mulheres. Tem uma referência sobre ele precisando ganhar os seus chifres, mas não parece real. O Grover nunca parece estar preocupado com isso. Se você tira todo o subplot do Pan, ok. Mas o Grover precisa ter alguma coisa mais séria. Principalmente a reputação dele e a história do passado. Tendo falhado uma vez antes como protetor do Luke e da Annabeth. A missão do Percy é a chance dele de se redimir. Isso precisaria de mais algumas linhas para desenvolver. Mas faria o personagem muito mais do que apenas um alívio cômico. Se vocês acharam que meus comentários têm mérito, eu ficaria muito feliz de revisar o script eu mesmo. Mas pelo menos, por favor, levem em consideração as minhas preocupações.
e contratem outro escritor que pelo menos tenha lido o livro de verdade e façam as mudanças necessárias, mas nesse ponto eu não confio em mais ninguém além de mim mesmo para fazer isso corretamente. Se o script continuar como está na forma presente, eu não preciso ser o oráculo de Delphi para ver o que vai acontecer. Vocês vão perder os fãs da série 100%. E mais importante, o script vai falhar em impressionar mesmo as pessoas que não conhecem os livros. Esse filme vai virar uma estatística numa longa fila de livros mal adaptados. E ninguém quer isso. E daqui a um ano eu prefiro não estar dizendo... Eu te avisei. E depois disso ele mandou 12 páginas de notas detalhadas específicas por página do script. A Fox não aceitou a oferta dele de revisar o script e o texto deu no que deu. Um filme de 95 milhões de dólares arrecadou apenas 88 milhões. E por algum motivo eles ainda fizeram a sequência do Mar de Monstros, que custou 90 milhões de dólares e arrecadou apenas 68 milhões. Num fracasso de bilheteria. É até engraçado ler esse post antigo, sabendo aonde chegamos hoje com essa série confirmada, elenco escolhido e que vai sair no streaming do Disney Plus. Percy Jackson não teve uma jornada fácil e nós fãs merecemos essa série, hein? Tudo isso e muito mais. Recentemente o Rick também fez um post falando sobre a escolha da atriz Leah Jeffries como Annabeth. Eu vou deixar o link também na descrição, porque é fecho atrás de fecho, gente. Só faltou mandar botar fogo nos racistas no post, porque é realmente ridículo que as pessoas estejam julgando uma criança de 13 anos somente pela aparência, assim, nem viram a atuação dela, não sabem nem como que ela é. Mas assim, ela é perfeita, tá? Bom, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado da Hora do Chá número 2. Se você conhece alguma treta, alguma fofoca literária que você quer que eu pesquise e cubra, comenta aqui que eu vou atrás de procurar e falo pra vocês e faço um vídeo. Se você gostou, deixa um like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber notificação de todas as vezes que eu lançar um vídeo, o que acontece aos domingos às 10h30 da manhã. Eu vejo vocês no próximo capítulo. Até mais!